Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e hoje lhes trago o filme El Cuerpo, lançado em 2012. Para quem não entende espanhol, El Cuerpo significa o corpo. E só digo isso, é um puta filmaço. El Cuerpo é aquele tipo de filme que traz um plot twist, mas não aquele plot twist safado que te deixa com vontade de bater a cabeça na parede. Não, é um plot twist muito bem construído e que faz total sentido com tudo que havia sido estabelecido antes. Que é tudo que a gente gosta. Então vamos à história. Logo no começo do filme vemos um sujeito correndo desesperadamente até que ele é atropelado. Depois nós acompanhamos um policial chamado Jaime Pena, que é chamado para investigar o que teria acontecido. O sujeito que foi atropelado se chama Ángel Torres e agora ele estava em coma. Ao verificar as imagens do sistema de vigilância, os investigadores perceberam que a imagem da maioria das câmeras havia desaparecido, exceto por uma câmera que continuou filmando e nela o que se vê é o segurança do local, o Ángel Torres, fugindo. Então algo o assustou, mas não dava para saber o que, afinal não dava para perguntar isso ao segurança pois ele estava em coma. O mais estranho é que no necrotério que havia no local, um corpo havia desaparecido. O corpo de Maika Vilaverde. Ela era uma mulher bastante poderosa, dona de uma grande empresa farmacêutica e outras companhias e que morreu recentemente de ataque cardíaco. Agora precisamos falar de Alex Ulloa. Ele era o marido da Maika e ela era mais velha que ele e era bastante rica, então tinha um lance de interesse acontecendo por parte do Alex, é claro. Além disso, depois vamos conhecendo a história deles e percebemos que Maika tratava o marido como se o tivesse em suas mãos. Antes de se casar com Maika, Alex era um simples professor, e depois disso ele se tornou o diretor da empresa farmacêutica da esposa. Ainda assim havia um certo incômodo porque Maika tinha um senso de humor peculiar e ela constantemente fazia piadas para depreciar o Ulloa. Apesar de tudo isso, parecia que Maika amava de fato o Alex, ou talvez tivesse um sentimento até meio obsessivo em relação a ele. Em resumo, a relação entre eles não era bem saudável e parecia que Alex estava mais incomodado com isso. E ele é chamado para ir no necrotério falar com as autoridades a respeito do acontecido. É importante dizer que Alex, até o momento, não sabia que o corpo de Maika havia sumido. Só que quando os investigadores tentaram fazer contato com ele, Alex não estava em casa. Ele tinha ido para a casa de uma mulher chamada Carla Miller. Lá ele toma um drink com Carla. E quem era ela? Carla era aluna de Alex. Os dois se apaixonaram e, enfim, entraram num relacionamento. Depois, como Carla não queria mais ficar com Alex por ele ser casado, o professor propôs matar a Maika e Carla concordou. Assim, Alex envenenou a própria esposa, dando a ela uma taça de vinho em que havia uma solução que causava ataque cardíaco e, além disso, não deixava rastros nenhum de envenenamento. Desde o início, fica claro que Alex matou Maika. O mistério aqui não é sobre se ele fez isso ou não. Ele fez. Quando o Alex chega no necrotério, o detetive Jaime Pena informa o desaparecimento do corpo de Maika. O policial faz um interrogatório e depois disso, quando o detetive fala com seus colegas, ele começa a suspeitar de Alex. Isso porque, quando interrogou o rapaz, este falava da esposa no passado sem hesitação. E para alguém que perdeu alguém tão próximo, assimilar isso tão rápido pareceu um pouco estranho. E para enfatizar isso, o policial diz que mesmo tendo perdido sua esposa num acidente de carro, ele ainda falava no presente dela, como se ela estivesse viva. Então essa conformação absoluta e tão recente do Alex em relação à morte da esposa, ao detetive soou um pouco estranho. Quando foi deixado sozinho na sala, Alex ligou para sua amante, a Carla, e disse a ela algo que o detetive havia lhe contado, sobre o segurança que fugiu do necrotério após ter visto algo estranho. E como Carla trabalhava no hospital em que Ángel Torres estava, Alex pede a ela para tentar descobrir alguma coisa sobre o estado do segurança. Em seguida, Alex vai falar com a legista que iria fazer a autópsia de Maika. Ao falar com a legista, Alex diz que a esposa tinha medo de voar. E na manhã em que ela infartou, Maika pegou um voo para Los Angeles. A legista diz que a fobia de Maika poderia ter sido o causador da morte dela, que era justamente o que Alex queria que as autoridades pensassem. Mas não demorou para as suspeitas começarem a cair mais forte sobre ele. Quando foi deixado sozinho por um momento, o professor ouviu um barulho em outro cômodo. Ele foi ver o que era e lá viu uma caixa onde estavam as coisas de sua esposa, que agora eram provas policiais e não deveriam estar ali. E havia também um frasco, que era o frasco com o veneno que Alex utilizou para dar fim em Maika.
Logo depois chegam os policiais e aí eles perguntam o que raios Alex estava fazendo com aquela caixa, pois ela não deveria estar ali. E depois, pensando que ele poderia estar escondendo algo, o detetive Pena pede para Alex esvaziar os bolsos. O professor não queria fazer isso porque se achassem aquele frasco ele estaria em maus lençóis. Ainda assim, Pena o obriga a revelar o que tinha nos bolsos e daí os policiais pegam o frasco e o mandam para análise. Alex pergunta se já pode ir embora e um dos agentes responde que antes iriam fazer mais um interrogatório e então ele poderia ir. Antes disso, Alex pede para ir ao banheiro e lá ele liga para Carla. Carla diz que o segurança ainda estava em coma e Alex conta a ela que alguém tinha arrombado o armário onde estavam as evidências e as colocaram de modo que Alex as visse. Que mexeu nas evidências, inclusive levou o telefone da Micah que estava entre as provas. Fora que o frasco de veneno estava disposto ali para chamar a atenção de Alex, como um recado de "eu sei o que você fez". Alex não entende como isso pode ser possível, pois apenas ele e Carla sabiam do plano para dar fim a Micah. Outra coisa que acontece é que naquele mesmo banheiro, em uma das janelas, o Loa encontra uma carta. Nela estava escrito: "Eu fecho meus olhos e você continua comigo". Aquilo fazia referência a uma mensagem que Carla enviou ao Alex e, claro, em segredo. O protagonista começa a pensar que Micah sabia de tudo, que ela de alguma maneira estava fazendo tudo aquilo. E aí ele tenta se livrar daquela carta porque se os policiais achassem aquilo, ele estaria bem fudido. E aí ele joga a carta no vaso, tenta dar descarga, mas não funciona. E o policial entra no banheiro e pede para que o Loa saia logo. E aí, brother, o cara tira o papel com a mão do vaso e come. Isso é bem nojento. Depois disso, o professor é levado à sala onde as imagens do sistema de vigilância eram armazenadas. E os policiais mostram que havia uma entrada secreta lá que dava até o terraço do prédio. O intruso usou aquele caminho para poder entrar na sala de vigilância e sumir com todas as imagens das câmeras, exceto aquela que mostrava o Angel Torres correndo. E tem mais, o intruso hackeou o painel de segurança da sala e mudou a senha. A senha nova era uma data, e os policiais perguntam se Alex sabia o que aquela data significava. Alex diz que não, mas ele sabia. Aquela era a data em que ele e Micah tiveram uma briga terrível. Depois o protagonista também encontra uma fita em que havia o nome da Carla. Tudo aquilo o deixou ainda mais certo de que Micah devia estar viva, sabia de tudo e estava tentando incriminá-lo pela sua suposta morte. Com essa suspeita, Alex liga para Carla e diz que ela deve tomar cuidado, pois se Micah sabe de tudo, deve saber sobre Carla e pode ir atrás dela também para se vingar. Os policiais receberam um parecer do laboratório que analisou o frasco que estava com Alex. Eles descobriram que aquilo era uma droga que causa ataque cardíaco e sem deixar nenhum rastro de envenenamento. A pessoa que tomasse aquela solução morria dentro de um prazo de 8 horas. Diante dessas evidências, o detetive Pena e seus subordinados estavam mais inclinados a acreditar que Alex era o responsável pela morte de Micah. Alex é deixado em uma sala por um tempo e lá ele acaba encontrando outro objeto suspeito. Do nada ele ouve um som de celular tocando na sala ao lado. No lugar havia vários corpos dentro de sacos plásticos. O protagonista segue o som do celular e aí ele se vê de frente a uma maca onde havia este corpo envolto em um saco preto. A placa que identificava o corpo dizia Javier Alonso. Alex abre o invólucro e lá encontra um celular. Na lista de contatos havia apenas um número, o de Micah. O Loa liga com o celular para o número de Micah e quem atende é uma garçonete em um restaurante chamado Arabesco. A garçonete diz que Micah havia esquecido o telefone lá. Isso faz com que Alex se lembre que ele já esteve neste restaurante com a Micah, e na ocasião Micah deixou a mesa para ir falar com um homem que Alex não conhecia. Micah depois disse que aquele era o psicoterapeuta dela, mas o protagonista não acreditou naquilo. Ainda assim, uma coisa é certa, aquele celular ter sido deixado ali para que Alex o encontrasse não era nenhuma coincidência. O protagonista liga para Carla e pede para que ela pesquise sobre esse tal Javier Alonso. Alex é novamente interrogado pelo agente Jaime Pena e dessa vez o investigador é incisivo em dizer que ele suspeita que quem matou Micah foi Alex. Jaime já havia construído sua teoria. O Loa matou Micah com veneno, depois roubou o corpo dela para evitar que se fizesse uma autópsia. O professor, no entanto, se defende ao dizer que primeiro aquele frasco de veneno não era dele, que seria absurdo se ele fosse o autor do crime aparecer com um frasco naquele local. Além disso, ele diz que não teria motivos para roubar o corpo de Micah para evitar uma autópsia, já que tal veneno não deixa rastros no corpo da vítima.
No fim, ele diz que o detetive não tem nenhuma prova que de fato ligue Alex à morte de Micah, o que até o momento era verdade. Mas então o detetive revela algo. Ele diz ter tido acesso a documentos que evidenciam que Micah havia contratado um detetive particular para investigar Alex. Aparentemente, Micah suspeitava que seu marido a estava traindo, e dentre as cláusulas do contrato de casamento estabelecida entre Alex e Micah, havia uma que dizia que o marido perderia o direito à herança caso houvesse infidelidade. Jaime Pena diz sua teoria. Alex traiu a esposa, ela descobriu a traição e então Alex a matou antes que ela pudesse tomar uma ação para anular o contrato de casamento. O detetive ainda disse que despachou alguns policiais para a casa de Javier Alonso para ter acesso aos documentos dele, ou seja, as provas de que Alex foi infiel. Isso faz com que o Loa se dê conta de que o cadáver que viu antes no necrotério, e que provavelmente era o mesmo cara que ele viu no restaurante com Micah, era o detetive particular contratado pela esposa. Alex pede para que Jaime Pena o acompanhe até o necrotério, mas quando chega lá, o nome que havia em frente à maca havia mudado. O nome que antes constatava como Javier Alonso agora dizia Diego Aguilar. E o cadáver dentro do invólucro certamente não era o homem que Alex viu no restaurante arabesco. Seria isso mais um dos jogos de Micah? Passa-se mais um tempo, o protagonista é deixado em uma sala sozinho novamente e ele aproveita essa oportunidade para ligar para Carla. Carla lhe diz que alguém havia posto um envelope debaixo da porta de sua casa. Tinha um pendrive no envelope e não havia remetente, mas em um dos arquivos havia o nome Javier Alonso. No pendrive tinha várias fotos de Carla e Alex junto. Aparentemente, Javier era de fato um detetive particular contratado por Micah que conseguiu comprovar que Alex estava traindo a esposa. Mas isso não era tudo. Havia um arquivo de áudio. Conseguiram colocar uma escuta em Ulloa e gravar uma conversa dele com Carla em que ele dizia explicitamente como planejava matar Micah. Sim, todos os detalhes, o envenenamento, a justificativa de que ela teve um ataque cardíaco devido ao medo de voar, estava tudo ali. Alex se dá conta de que Micah sabia de tudo e para ele era certo que ela estava viva e jogando com ele. E enquanto o professor falava com Carla, de repente a ligação dela cai, parecendo que algo aconteceu com ela. A partir disso, Alex fica obstinado em deixar aquele local para ir atrás de Carla e saber se ela está bem. Mas o detetive Pena impede que ele saia, inclusive dando um soco no acusado. Pela manhã, Alex aparenta estar se sentindo muito mal. Dessa vez, ao ser mais uma vez interrogado, ele decide falar a verdade. Ele conta que se apaixonou por uma aluna e com ela planejou matar Micah. No entanto, Micah descobriu o plano. Ela estava viva e tentando incriminar Alex pela morte dela. Ela nunca tomou a taça de vinho envenenada. Ela deve ter trocado o copo e bebido um que não estivesse contaminado, algo que Alex só percebe agora. Depois, o que Micah fez foi utilizar de um remédio para parecer morta por algumas horas, e aí ela recebeu outra medicação para ser trazida de volta à vida com a ajuda daquele homem que Alex viu no restaurante. E foi este homem que ajudou Micah em sua fuga do necrotério. Tudo isso pois Micah tinha esse senso de humor cínico e iria às últimas consequências para punir Alex por suas atitudes. Jaime Pena recebe uma ligação. Seus agentes tinham ido à casa do Alex e lá encontraram um mapa com a rota para o necrotério e instruções de como manipular o sistema de segurança. Acharam uma pá e sapatos que batiam com as marcas de pegadas deixadas no necrotério. Havia também uma arma na casa do professor que havia sido disparada recentemente. E no meio disso tudo, Angel Torres acorda. E ele finalmente conta o que viu. Basicamente, o segurança tinha visto o corpo de Micah largado no elevador. E de repente, um homem mascarado aparece do nada e faz um disparo contra o segurança, que foge em disparada, o que o levou a ser atropelado e ao coma. Quando acharam a bala que havia sido disparada contra o segurança, ela batia com a arma que acharam na casa do Alex. E diante de tudo isso, Pena pede para que o professor confesse seu crime e desista dessa narrativa maluca de que Micah está viva e fazendo tudo para incriminá-lo. Porque essa que é a coisa, se Micah estava viva e fazendo tudo o que Alex dizia que ela estava fazendo, então quer dizer que Alex não tinha cometido um homicídio, embora tivesse planejado. E Micah também teria alguns problemas se estivesse viva e fazendo todo esse jogo, afinal ela estaria obstruindo a justiça ou qualquer coisa assim. Mas o Loa diz que tem alguém para corroborar sua história, a Carla. Pena envia policiais à casa da mulher, mas eles não a encontram lá.
O apartamento onde Carla supostamente vivia, segundo a proprietária e outros vizinhos, estava vazio há anos. As autoridades também foram pesquisar sobre Carla Miller na faculdade onde ela estudava e no hospital onde ela trabalhava, e em ambos os lugares ninguém tinha ouvido falar dessa tal Carla Miller. Penna é chamado para verificar um corpo que havia sido encontrado. Ele vai junto com Alex e acontece que o corpo era de Micah. Neste momento, toda a história conspiracionista do Alex cai por terra, e todas as pistas apontavam para ele como o principal suspeito da morte da esposa. Mas é aí que vem o plot twist. Alex de repente sai correndo e Jaime Penna vai atrás dele. E neste momento os dois estavam sozinhos e Alex, que já estava passando mal há um tempo, fica ainda pior. O detetive Penna aproveita essa oportunidade para revelar que ele estava por trás de tudo. Anos atrás, Penna perdeu sua esposa num acidente de carro. Na ocasião, quem bateu neles poderia ter salvado a vida da esposa de Jaime se tivesse chamado por ajuda, mas decidiram fugir em vez disso. O detetive não tinha ideia de quem era a pessoa que bateu neles, mas anos depois a sua filha Eva, que estava no banco de trás no dia do acidente, se lembra da placa do carro que bateu neles. Jaime foi atrás de saber de quem era o carro e descobriu que era da poderosa Micah Villaverde. Na ocasião, Micah e Alex estavam no carro e Micah, após a batida, pediu para que Alex apenas fosse embora. Movido pela vingança, Jaime, com auxílio de sua filha Eva, planejou como destruir a vida dos dois responsáveis pela morte da Ruth. E daí descobrimos que a garota por quem Alex se apaixonou, a Carla, na verdade era Eva, a filha do Jaime. Ela se aproximou do Alex, o manipulou a tomar a atitude de matar Micah e depois pai e filha vão jogando com Alex, deixando todas aquelas pistas para que o professor pensasse que Micah estava viva e brincando com ele. Mas o toque genial foi que, horas antes, quando Alex foi à casa de Carla, ou devo dizer Eva, na bebida que ela ofereceu a ele havia o mesmo veneno que Alex deu a Micah. O veneno matava a pessoa em 8 horas de um ataque cardíaco e sem deixar rastros de envenenamento. Ou seja, dentro desse prazo de 8 horas, Jaime e sua filha ficaram jogando com Alex, fazendo com que ele agisse conforme os dois haviam planejado. E por fim, Jaime saboreou sua vingança, revelando que ele estava por trás de tudo, poucos segundos antes do veneno atingir seu pleno efeito e levar Alex à morte. Eva, isso é importante dizer, após saber que sua vingança foi concretizada, apenas foi embora. E eu vou dizer, eu achei esse plot twist muito bom, mas não é só o final que importa. O filme todo é um mistério que vai crescendo e mantendo o espectador interessado em todo o seu desenrolar. O lance do plot twist é que ele precisa ser impactante, surpreendente e ao mesmo tempo coerente com tudo que havia sido construído. E se você rever o filme, é perceptível vários sinais do que estava por vir. Existe uma coisa meio exagerada aqui ou ali, no sentido de que os dois, Eva e Jaime, conseguem fazer tudo dar certo de um jeito até meio forçado. Isso até existe, mas são pequenos detalhes e isso de maneira nenhuma desmerece o filme. De fato, além do roteiro que eu acho muito bom e muito inteligente, tem também a fotografia, a composição de cena e tudo isso é muito bem feito. Inclusive os enquadramentos são trabalhados para favorecer o suspense e é difícil pensar como os realizadores poderiam ser mais efetivos nesse sentido. É óbvio que eu curti muito El Cuerpo, isso está claro. Para mim esse é um daqueles filmes que você olha e pensa, ok, tá aqui um filme inegavelmente excelente. Talvez você não goste, porque gosto é subjetivo, mas a qualidade técnica em termos de roteiro, cinematografia e atuações é realmente muito boa e não tem como dizer o contrário. Eu fiquei surpreso de já não ter um remake americano desse filme, só que eu estava vendo que já existem planos de fazer justamente uma adaptação de El Cuerpo nos Estados Unidos. Mas saca só, existe um remake indiano que aliás é horrível, é sério, é detestável o filme e tá lá na Netflix se você quiser passar raiva. E também tem uma adaptação coreana e essa eu não tenho ideia se é boa. Bom galera, é isso por este vídeo, nos vemos no próximo e tchau!